Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Olá, queridos ouvintes. É com muita alegria que estamos começando mais um programa O que é Espiritismo, promovido pela Divulgar.net. Meu nome é Camila Dias e hoje estarei com vocês para tratar sobre o tema Juventude e Mediunidade com a nossa convidada Irla Licá. Lembrando que aqui no site do Grupo Divulgar temos programação espírita 24 horas. Temos bastante música, entrevista, estudo e várias outras programações para suprir sua curiosidade em relação à doutrina. Bom, nossa convidada de hoje é a Irla Licá, trabalhadora do Grupo de Estudo Espíritas Meimei. Eu queria iniciar agradecendo a tua presença, Irla, por estar aqui conosco hoje. Camila, o agradecimento é meu, né? A gratidão é toda minha de estar aqui com vocês e também agradecer pelo convite, né? É uma imensa oportunidade de nós estarmos aqui à frente de falar um pouco sobre essa doutrina tão esclarecedora. Obrigada, Irla. O tema de hoje é extremamente instigante, vale muito a pena a gente discutir sobre mediunidade, mas antes de iniciarmos nossa conversa com a Irla, vamos de mensagem. A mensagem inicial de hoje se chama Momento Espírita para a sua reflexão. Ouça agora, Momento de reflexão. O choro da estrela. Contam a lenda que certo dia caminhava Deus sossegadamente pelo universo. Contemplava sua criação, verificando se tudo estava correndo bem. Em certo ponto de sua caminhada, deparou com uma estrela num choro convulsivo. Aproximou-se e, com seu carinho de pai, perguntou: "Por que você chora, minha filha?" A estrela, em pranto, mal conseguia falar. "Sabe, meu pai, estou triste. Não consigo achar uma razão para minha existência. O sol, com todo o seu brilho, fornece calor, luz e energia. Servem especialmente ao planeta azul, e as pessoas ali o esperam todos os dias, alegrando-se com o seu surgimento. As estrelas cadentes alimentam os sonhos dos românticos que as contemplam, maravilhados. Os cometas geram dúvidas e mistérios, movimentando cientistas de todo lugar para os estudar e analisar. Todos são importantes. Todos, menos eu. Eu fico aqui parada, sem utilidade nenhuma." Deus ouviu tudo atentamente. Com paciência decidiu explicar para a estrela os porquês de sua existência. Porém, nesse instante, uma voz interrompeu o diálogo. Era uma voz que vinha de longe, uma voz infantil. Era uma criança que caminhava com sua mãe em um dos planetas da região. A criança dizia: "Veja, mamãe, o dia já vai nascer." A mãe ficou um tanto confusa. Como podia uma criança que mal sabia as horas saber que o sol logo nasceria, se tudo ainda estava escuro? "Como você sabe disso, meu filho?" E a criança alegre respondeu: "Veja aquela estrela, mamãe. Papai me disse que ela anuncia o novo dia. Ela sempre aparece um pouco antes do sol e aponta o lugar de onde o sol vai sair." Ouvindo aquilo, a estrela se pôs a chorar, mas de emoção. Não era mais preciso que Deus lhe explicasse o motivo da sua existência. Como tudo o que ele criou, ela também tinha uma razão de ser. Era a estrela que anunciava um novo dia. E com o novo dia se renovam sempre as esperanças, os sonhos. Ela servia para orientar os homens, indicando-lhes o caminho a percorrer. Quando a vissem, eles podiam ter certeza que logo mais o sol surgiria, abrilhantando tudo, espancando a escuridão da noite, secando as estradas da chuva torrencial das horas anteriores, aquecendo as manhãs frias. A estrela, sentindo-se imensamente útil, encheu-se de felicidade e brilhou com mais intensidade. Descobrira, enfim, como ela era importante e indispensável ao ciclo da vida.
Todos temos uma razão para existir, mesmo que ainda não a tenhamos descoberto. Alguns nascem para ser estrelas de outras vidas, orientando-as na caminhada. Outros nascem para iluminar estradas, conduzir mentes, acalentar corações. Muitos nascem para ser o suporte de outros em sua trajetória de glórias e sucessos. Se você ainda não descobriu por que está na Terra, eleja a si próprio estrela de luz e comece a semear amor e espalhar alegrias ao seu redor. Assim, você iluminará a sua própria vida, iluminando todos que estão à sua volta. Bom, estamos de volta. A gente sabe que a mediunidade, ela independe de religião, né? A mediunidade é um termo desenvolvido pelo Kardec durante a codificação da doutrina espírita, mas sabemos que o contato com os espíritos ocorre independente da religião que a pessoa escolhe por proferir. Sabemos que é mais comum do que a gente pensa, né? E nas demais religiões é comum as pessoas ficarem extremamente curiosas e não terem muitas respostas em relação a esse contato com o mundo espiritual. Seja através daqueles que olham os espíritos, seja através daqueles que enxergam, que escutam, né? Ou daqueles que possuem sonhos mais premonitórios, etc. A mediunidade pode se desenvolver aí de diversas formas. Bom, e hoje, para falar um pouco sobre esse tema com a gente, sobre juventude e mediunidade, como essa mediunidade se apresenta na juventude, a gente trouxe a Irla, né, que já se apresentou enquanto trabalhadora do Grupo de Estudos Espíritas Meimei. E eu queria começar perguntando para Irla o seguinte: Irla, como é que o Espiritismo explica a mediunidade? Bom, Camila, como tu bem introduziu sobre o tema, a mediunidade ainda hoje gera muitas perguntas, né? Até mesmo gera muitas ideias errôneas. E a doutrina, ela vem desmistificar tais ideias. Então, a doutrina ela vem nos mostrar que a mediunidade não é um poder oculto, como muitas pessoas pensam, não é algo sobrenatural que se possa ser desenvolvida até mesmo através de práticas rituais, né? Então, muitas pessoas ainda não sabem o que devem e até mesmo podem buscar na mediunidade. Então, é muito comum nós observarmos algumas pessoas buscar, através do intercâmbio entre esses dois planos, a satisfação dos seus interesses imediatistas, né, relacionados com a vida terrena. E por isso que é de grande oportunidade de nós esclarecermos, à luz da doutrina, como o Espiritismo vem conceituar a mediunidade. E como tu falou, Allan Kardec, que foi o codificador do Espiritismo, ele nos trouxe de uma forma didática esse conceito do que é o Espiritismo. Como tu mesmo falou no início, a mediunidade, ela vem desde tempos remotos, né? Desde a era primitiva, desde de tempos cristãos, conhecido como até mesmo na Grécia, através dos oráculos. Isso era mediunidade, entretanto as pessoas não sabiam que de fato o que acontecia, né? E Kardec, de uma forma muito didática e simples, vem trazer para a gente, lá no Livro dos Médiuns, que é um livro muito conhecido dentro da doutrina espírita, que a mediunidade é uma faculdade inerente ao homem, ou seja, ela é algo natural, ela é algo característico do ser humano. E por essa tal faculdade vai se estabelecer as relações entre os homens e os espíritos. E Kardec, Camila, ainda vem enfatizar para a gente que a mediunidade, ela não constitui de forma alguma um privilégio exclusivo daquelas pessoas que aportam, né? Então, lá no Livro dos Médiuns, Kardec ainda vem trazer para a gente que esse intermédio
entre o mundo físico e o mundo espiritual se dá por intermédio dos médiuns, né? Então, qualquer pessoa que sente num grau qualquer, como Kardec fala, a influência dos espíritos é considerado médium. Ou seja, todos nós somos médiums, uns em maior grau e outros em menor grau. Então, eu acho muito interessante que Kardec ele ainda vem falar pra gente que são poucos aquelas pessoas que não encontram rudimentos delas. Ou seja, poucos são aquelas pessoas que não têm qualquer algo característico da mediunidade, né? Exemplo disso, a intuição, pensamento que muitas das vezes a gente pode nos acercar, como por exemplo, de não ir a tal lugar, aquele pensamento que vem de vou encontrar certa pessoa, ou até mesmo eu estou pensando em ti, tu me manda uma mensagem pelo WhatsApp ou liga. Então isso são os pequenos rudimentos que nós temos da mediunidade, né? Como eu já falei, a mediunidade ela é algo característico do ser humano. Então a mediunidade, Camila, ela é como outro qualquer sentido que nós temos, como a visão, como o tato, como o olfato. Só que os médiuns, eles são considerados como os órgãos materiais, né? Que servem os espíritos para que os homens eles possam se expressar. Só que Kardec ele vem trazendo também pra gente um outro conceito, que são aqueles médiuns ostensivos, que tem esse fenômeno de uma forma mais patente, né? Ou seja, vai muito além da intuição. São aqueles médiuns psicofônicos, que os espíritos podem utilizar sua voz para dar uma comunicação. São aqueles médiuns que eles conseguem enxergar os espíritos com maior clareza, ou até mesmo ouvir a espiritualidade com maior clareza, né? E o Kardec ele traz pra gente que essas pessoas lá no mundo espiritual há todo um preparo no seu campo espiritual, no seu campo orgânico, para que elas, ao reencarnarem, né, ao virem novamente à Terra, elas possam exercer essa mediunidade, né? Então, a partir daí, nós poderíamos nos perguntar, mas qual a finalidade de todos nós sermos médiuns, né? Então, a mediunidade, muito de nós, a gente observa na mediunidade como algo ruim, né? Como algo, uma cruz para se carregar de forma alguma. A mediunidade, ela é algo que é uma oportunidade que Deus nos dá justamente para a gente se equilibrar, para a gente se resgatar daqueles nossos débitos anteriores, né? Muitos, como fossem vários resgates que nós devemos fazer. Então, ela, além disso, ela vai nos oferecer uma visão antecipada desse futuro espiritual, né? Que não se acaba apenas nesse mundo físico, que de fato há algo além da matéria, né? Então a mediunidade, para alguns, ela pode ser de fato, como eu estou te falando, provacional, né? Que a pessoa tem que resgatar esses débitos, como também há um adiantamento do seu progresso moral, intelectual, como também a mediunidade ela pode ser missionária, né? Como exemplo disso, nós temos o Chico Xavier, muito conhecido mundialmente, aí quem não conhece o Chico Xavier, né? Com sua extraordinária mediunidade. Então, são poucos aqueles que têm essa mediunidade missionária, que vem de fato contribuir para a melhoria da nossa humanidade, né? Mas, claro, eu acho que todos nós, médiuns ou não, a gente tem algo a contribuir para a melhoria da nossa humanidade. Sim, verdade, muito bom. Vários dos nossos ouvintes não são espíritas, né? Não estão acostumados com a doutrina, mas você trouxe pontos muito interessantes que eu acho que vai suprir aí a curiosidade de muita gente. Um deles foi quando você falou sobre a questão da intuição, dos sonhos, para mostrar para as pessoas que todos nós somos médiuns, né? Como Kardec já dizia, todos nós somos médiuns em maior ou menor grau. Todos nós temos algum tipo de comunicação com a espiritualidade. E isso daí é importante para a gente ver
que não é algo, como você falou, não é algo místico, não é algo privilegiado, não é só alguns que possuem a mediunidade como uma espécie de presente, né? Bom, antes de continuarmos com mais perguntas para a nossa convidada, vamos dar uma pequena pausa com a música Aleluia, de Elizabeth Lacerda. Acredite, estou aqui ao teu lado e vou te ouvir. Venho consolar teu coração. Fale-me do teu sofrer, busque a mim, basta querer. Posso restaurar a tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Homens fracos, creio em mim, toda dor há de ter fim. Sou de Deus e trago a luz ao mundo. Todo pranto há de secar, a esperança vai brotar. Sinta minha presença em tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Sou o Cristo Consolador, mensageiro do amor. Junto a mim encontrarás abrigo. Nas tormentas e na dor, não desistas, lá estou. Trago a esperança, sou amor. Aleluia, 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 aleluia. Todos num só coração, as nações se dando as mãos. Somos todos filhos do Senhor. Sai o ódio, entra o amor. Vai a guerra, nasce a flor. Então cantaremos aleluia, 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 aleluia.
volta para continuar a nossa conversa de hoje com a Irla sobre o tema juventude e mediunidade. Bom, Irla, nós já tratamos um pouco aqui sobre os conceitos básicos da mediunidade, né? Dissemos o que a codificação traz para a gente sobre o tema. Vimos que é um pouco mais simples do que muita gente costuma pensar, né? Não é algo extremamente assim especial, destinado a determinadas pessoas. E com isso eu queria tirar uma dúvida contigo. No caso, existe idade certa para a inclusão da mediunidade? Por exemplo, crianças não estariam sujeitas a esse contato com a espiritualidade? Ou então os idosos também não estariam? Existe essa história assim, de idade certa para a inclusão da mediunidade? Kardec ele traz para a gente justamente isso, que não existe um tempo determinado para esse surgimento, para essa eclosão da mediunidade, né? Então a mediunidade ela pode aparecer em qualquer etapa da existência, como tu bem colocou aí pra gente. Pode ser que possa aparecer na infância, na adolescência, na fase adulta e mais raramente na velhice, como eu bem já havia falado no início, né? Ela é inerente ao ser humano. Então, esse desenvolvimento ele pode se manifestar nas crianças, nos idosos, em homens, em mulheres, qualquer que seja o temperamento, o estado de saúde, o grau de desenvolvimento intelectual e moral. Então, Kardec ele vem mostrar para a gente que não só existe um tempo determinado para essa eclosão da mediunidade, como também não existe, por exemplo, religião específica para o surgimento, para exercer até mesmo essa mediunidade. Então, a mediunidade nós encontramos em todos os lugares, entre todas as pessoas, independentemente de religião, independentemente de raça, independentemente de qualquer que seja, a sua convicção, né? Como eu já falei, a mediunidade ela vem desde tempos remotos, só que as pessoas não sabiam explicar que fenômeno que ocorria, né? Então, nós conhecíamos a mediunidade por diversos nomes, né? Como, por exemplo, cartomantes, como eu já falei no início, através dos oráculos, né? Dessas pedras que muitos jogavam, né? Justamente os próprios profetas, até mesmo Moisés, que foi a primeira revelação, trouxe pra gente, foi um tipo de mediunidade. Só que o Espiritismo, ele veio de fato esclarecer como é que ocorriam esses fenômenos antigamente, só que as pessoas não sabiam explicar como ocorria ou por que ocorria. Sim, muito bom. Então, a gente viu que não existe uma idade certa, né? Não existe, vamos dizer assim, condições especiais para que a pessoa se torne um médium. É algo que acontece de acordo com o seu planejamento reencarnatório, né? Aos nossos ouvintes, acredito que em outras gravações, outras entrevistas, melhor dizendo, nós já tratamos sobre o que seria o planejamento reencarnatório de forma bem simples, né? É aquele plano, vamos dizer, aquela missão que a gente traça antes de encarnarmos, né? Bom, Irla, trazendo um pouco para nossa realidade enquanto jovens, né? E eu não digo apenas jovem espírita, mas jovem no geral que tem algum tipo de manifestação assim mediúnica. O jovem médium, ele é diferente dos demais? Há algo que o difere? Olha, Camila, de forma alguma o jovem ele é diferente dos demais, né? Até como eu já havia falado, a mediunidade, como Kardec ela traz pra gente, não constitui de forma alguma privilégio para aquela pessoa que tem essa faculdade, né? Pelo contrário, muitos de nós, ao percebermos, por exemplo, que alguém é médium ostensivo, a gente acaba que tendo um olhar diferenciado, né? Como aquela pessoa é santa, aquela pessoa é o profeta, aquela pessoa não erra. E pelo contrário, né? O Martins Peralva, que é um grande
ele estuda muito acerca da mediunidade, ele vem trazer para a gente justamente que a mediunidade a pessoa que é portadora da mediunidade, ela é um ser humano como qualquer outra pessoa. É um ser humano que tem as mesmas responsabilidades como qualquer outra pessoa. É uma pessoa que pode fraquejar até mesmo nessa desenvoltura da sua mediunidade, né? E como ele também traz o Martins Peralva, que é esse grande estudioso da área da mediunidade, que o médium ostensivo, ele é uma alma humana, ele é falível, ele é pecadora e ainda mais necessita da nossa compreensão no sentido de também ajudá-lo nesse desenvolvimento mediúnico, nessa sua tarefa mediúnica, que em prol não só dele, como também pode nos ajudar, como eu já havia falado, né? É a nossa pequena missão, né? Digamos assim, nossas pequenas missões. Sim, e para quem não sabe, né, Irla, os centros espíritas, na maioria deles, nós temos um grupo de juventude, inclusive um do qual eu faço parte, né? E o grupo de juventude, ele busca justamente auxiliar o jovem nesses estudos, nessa descoberta da mediunidade, né? Busca ajudá-lo aí nesse período que a gente sabe que para alguns pode ser conturbado, pode ser desafiador, né? E as juventudes espíritas, nos centros espíritas, ela tá aí para auxiliar o jovem nessa caminhada. Antes de nós continuarmos com mais perguntas para discutir com a Irla, vamos fazer mais uma pausa para ouvir a oração de São Francisco, de Jorge Gomes. Fazei-me um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.
Bom, estamos de volta para continuar nosso papo aqui do dia com a Irla. Bom, Irla, nós estávamos conversando sobre não haver idade certa para a eclosão da mediunidade, né? E sobre o jovem médium não ser diferente dos demais. No entanto, é importante a gente ressaltar para o pessoal que o fato do jovem médium não ser diferente não significa que ele não deva ter responsabilidades diferentes ou atitudes diferentes, né? No sentido de, a gente sabe que a comunicação com os espíritos, através da mediunidade, ela é algo a ser feita com responsabilidade, né? É algo a ser feito dentro do centro espírita, para não ser banalizada fora do centro, né? Senão nós teríamos pessoas aí se utilizando da mediunidade a torto, a esquerdo, aí, sem utilizar da responsabilidade que o Cristo veio nos ensinar, não é? Com isso, eu queria te perguntar o seguinte, o que a mediunidade ela vai trazer de diferente para a vida do jovem? Apesar dele não se mostrar como alguém mais especial que os demais, nós sabemos que vai trazer algumas alterações para a vida dele, né? E aí eu queria aproveitar e emendar essa pergunta e saber que tipo de postura o Espiritismo nos recomenda em relação a esse jovem que está aí descobrindo a mediunidade. Sim, Camila. Então, como tu falou, sobre a juventude, né? Dentro dos centros espíritas, como uma grande importância, justamente para esclarecer esses jovens que estão descobrindo essa mediunidade, né? Justamente mostrar, esclarecer de uma forma que ele deixa aquelas ideias errôneas, tais ideias que geram muito medo, né? As pessoas têm medo do que não conhecem. Então, o jovem, ele pode ter medo, sim. E esse momento da eclosão da faculdade mediúnica, ele é de fundamental importância, uma vez que essa faculdade, ela vai proporcionar benefícios àquele jovem, como também ao próximo. E se bem orientada e amparada fraternalmente, que é função da Casas Espíritas, orientar aquele jovem, dar todo aquele suporte, amparo, ela pode ser muito bem direcionada, né? Então, a mediunidade na juventude, ela é uma oportunidade, sim, de serviço, como a gente bem falou no início, é uma faculdade que nós mesmos solicitamos antes de reencarnarmos. Então, a mediunidade, ela não deve ser vista como uma cruz a se carregar e nem mesmo como um privilégio, como algo que eu vou exercer um sacerdócio, de forma alguma. Então, eu devo levar o jovem, ele deve levar a mediunidade com uma maior naturalidade, né? Como algo natural, de forma alguma deixando de lado seus amigos, de forma alguma deixando de lado os estudos, de forma alguma deixando a sua família, né? Então, a mediunidade, de fato, ela veio para ajudar aquele jovem, né? Então, ela, digamos assim, que ela veio ajudar na sua elevação através do trabalho no bem. Só que o momento da eclosão da mediunidade para o jovem, ela pode ser algo muito, digamos assim, doloroso, né? Justamente pela aquela falta de conhecimento, e há alguns fatores que vêm indicando que aquele jovem, ele é de fato um médium, né? Aquela repetição de fenômenos. E justamente pode vir, eu não gosto nem de falar sintoma, né? Quando a gente fala de sintomas, parece algo doença, mas a mediunidade, de forma alguma, ela é considerada uma doença. Mas ela pode vir, o seu surgimento, para algumas pessoas, ela pode vir como uma forma muito natural, né, de uma forma que, como o próprio Kardec ele traz pra gente na revista espírita, né, que uma senhora, ela conseguia ver os espíritos de uma forma tão natural que ela não sabia discernir quem era encarnado e quem era desencarnado. Só
Só que se para algumas pessoas vem de uma forma tranquila e natural, para outras já traz muitos, como é que eu poderia te falar? Pode trazer muitas alterações emocionais, como algumas irritações, alguns adoecimentos que nem mesmo a própria medicina ela consegue explicar, né? Então isso pode gerar no jovem muito medo, muito receio de não saber o que está acontecendo com ele, e gera tanto receio que até mesmo essas ideias errôneas que são propagadas podem fazer com que o jovem nem mesmo vá à casa espírita com medo de acontecer algo místico, como por exemplo, como algo sobrenatural. Só que com relação a todos esses fenômenos da mediunidade, nós devemos ter muita cautela, né? Cautela no sentido de dizer assim, que nem tudo que aquele jovem pode estar sentindo é mediunidade. Então a mediunidade, como muitos estudiosos do espiritismo trazem pra gente, ela deve ser considerada como exclusão. Mas como assim, Irla? Se eu estou sentindo, o jovem ele começa a ter essas sensações estranhas, esses maus-estares, até mesmo essas enfermidades que a medicina ela não explica, que a psicologia ela não explica, aí sim nós devemos considerar como um fenômeno mediúnico, né? Então, a partir disso, o jovem ele começa a ter essas sensações, ele tem que ser esclarecido, ele tem que ser amparado. Claro, cada religião ela tem a sua forma de entendimento, né? E nós estamos falando aqui à luz do que a doutrina ela traz pra gente, né? Então, até o aparecimento de todos esses fenômenos, né? Esses sintomas, entre aspas, como eu poderia falar aqui para vocês, cabe ao jovem buscar esclarecimento na doutrina espírita, né? Então, a primeira porta de entrada dentro da casa espírita é o atendimento fraterno. Então, no atendimento fraterno, muitas das vezes, essa reclusão da mediunidade, ela pode gerar muitos transtornos psicológicos para aquele jovem. E ele pode, sim, passar por um momento de desequilíbrio. Então, no atendimento fraterno, ele vai ser esclarecido da melhor forma para que haja uma harmonização, um equilíbrio espiritual, um equilíbrio psicológico, entendeu? Ele pode ser submetido, esclarecido para ir assistir as palestras dentro da casa espírita, até mesmo começar a frequentar a juventude da casa espírita. A juventude ela é de fundamental importância para o jovem, né? Por mais que ele não comece logo, por exemplo, no estudo mediúnico específico, mas a juventude vai ser, digamos assim, a porta de entrada para aquele jovem diante esses esclarecimentos da mediunidade. Muito bom, Irla, verdade. Lembrando para o pessoal de casa que o espiritismo, de modo algum, ele é excludente, né? Ou seja, ele não impede que você visite a casa espírita, assista as palestras, participe dos estudos, e em nenhum momento ele diz que você está proibido de professar aquela religião que você mais se sintoniza. Então, nada impede que você continue frequentando a casa religiosa que você tem maior afinidade, né? E busque um centro ao mesmo tempo para auxiliar nessas questões, né? Lembrando para o pessoal de casa que os centros, eles fornecem vários estudos, toda a casa espírita fornece vários estudos, especialmente relacionados à mediunidade. Então, fica uma ótima dica aí para quem tem interesse, para quem tem curiosidade, e não necessariamente apenas quem tem mediunidade, né? Quem também não tem, pode estar procurando a casa espírita para estudar, até pesquisar. Isso, Camila, até mesmo, porque como nós já falamos, né? Todos nós somos médios, inclusive somos médios intuitivos, que nunca tivemos, como a gente falou no início, um sonho premonitório, né? E isso acaba gerando algumas dúvidas, alguns questionamentos. E não necessariamente a doutrina espírita
é somente para aquelas pessoas que têm uma mediunidade ostensiva. Não necessariamente eu estar dentro de uma casa espírita, eu, por exemplo, vou ver espíritos. Não, de forma alguma. Eu estou ali apenas para estudar, para conhecer, para me aprofundar nesses conhecimentos que vão ser muito pertinentes para o meu adiantamento moral, para o meu adiantamento intelectual também. Verdade, Iva. É importante a gente tirar do imaginário das pessoas essa ideia sobrenatural do centro, né? É muito comum mesmo. Eu já vi vários amigos dizendo que se impressionaram a primeira vez que foram ao centro por não ter encontrado cadeiras voando, aquela coisa de não ter visto espírito, né? Sendo que nada disso vai ser encontrado. A casa espírita é uma casa normal que promove estudos, né? Com pessoas comuns do dia a dia, então é importante a gente mudar esse imaginário, né? Isso, e muitos ainda se espantam, né, que quando adentram na casa espírita se surpreendem no sentido, nossa, como vocês pregam tanto e falam sobre Jesus Cristo, né? Eu pensei que iria encontrar uma coisa, só que encontrei algo totalmente diferente, né? Isso gera espanto nas pessoas, justamente por aquelas ideias errôneas que são propagadas, né? Para a gente observar como a propagação de uma ideia, ela se dá de uma forma muito rápida, né? Seja boa ou seja verdade, Iva. Bom, antes da gente passar para nossas perguntas finais, vamos fazer mais uma pausa para escutar a música Pensamento Sideral, de Alma Sonora. Quero ser um anjo, quero ser imortal, quero ser um pensamento sideral. Quero viajar na velocidade da luz, ir aonde o pensamento me conduz. Quero ser um anjo, quero ser imortal, quero ser um pensamento sideral. Quero viajar na velocidade da luz, ir aonde o pensamento me conduz. Me leva até onde o céu está. Nem dor, nem medo não. Na luz que extermina a escuridão, na paz, a voz que me faz ressoar. Quero ser um anjo, quero ser imortal, quero ser um pensamento sideral. Quero viajar na velocidade da luz, ir aonde o pensamento me conduz. Andar sem precisar de chão, nem asas, nem balão. Liberdade, meu porto final. A voz que me faz ressoar. Quero ser um anjo, quero ser imortal, quero ser um pensamento sideral. Quero viajar na velocidade da luz, ir aonde o pensamento
Quero ser um pensamento sideral. Quero viajar na velocidade da luz, ir aonde o pensamento me conduz. Quero ser um anjo, quero ser imortal, quero ser um pensamento sideral. Quero viajar na velocidade da luz, ir aonde o pensamento me conduz. Quero ser um anjo, quero ser imortal, quero ser um pensamento sideral. Quero viajar na velocidade da luz, ir aonde o pensamento me conduz. Um anjo um pensamento sideral. Estamos de volta com a nossa convidada do dia, Irla Licá, falando um pouquinho com a gente sobre mediunidade e juventude. Bom, Irla, estamos aqui nos encaminhando para as perguntas finais e, já que a gente conseguiu discutir bastante coisa, né, sobre mediunidade e juventude, lembrando que de forma superficial, né, porque todas essas questões envolvem muito mais estudo ainda, eu queria te perguntar o seguinte: quais seriam as tuas recomendações para o jovem que ainda está ali no início da sua descoberta da mediunidade, para esse jovem que ainda está ali descobrindo que possui esse tipo de contato com a espiritualidade? Sim, Camila, assim, apesar de ser, como eu falei no início, né, quando se manifestam esses primeiros fenômenos mediúnicos, a gente tende a ter muito medo do que nós não conhecemos, né? Então, é muito bom quando nós já nascemos, por exemplo, num berço espírita. Só que vamos imaginar para quem nunca teve esse contato, né? Então, eu diria a recomendação para esses jovens é justamente buscar o Evangelho do Cristo, né? A confiança, ter fé, que nada ocorre ao acaso, que tudo tem um porquê. E de forma alguma, independente de religião que nós estamos adentro, nós iremos ser deixados, por exemplo, de não ter o amparo. Nós sempre temos o amparo daquele nosso anjo guardião, como muitos conhecem, né? Vamos ter o amparo dos nossos mentores espirituais. E cabe a gente a exercer de fato o Evangelho. Exercer o Evangelho fala no sentido de orar. Você não tem esse esclarecimento, por exemplo, de um centro espírita, mas a oração, ela é um bálsamo para a gente, para todas as horas, né? Então, fazer um culto no lar. Quando eu falo fazer o culto no lar, você até mesmo pode reunir sua família, abrir a Bíblia,
abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, ou qualquer tipo de livro que você acha pertinente, que você vai encontrar um consolo do Cristo, né? Então, o ensinamento do Cristo, de fato, ele vibra dentro dos nossos corações. E quando a gente leva para dentro de casa, né, essa força inconsciente, que a prece ela é um socorro para tudo, com essa vontade que a gente tem, essa fé, vai amenizar, e com certeza esses esclarecimentos eles vão surgir, eles vão vir, né, com o tempo. E se esse jovem ele já está dentro de uma casa espírita, nada mais, nada menos do que recomendar o estudo, né? O estudo, ele de fato, ele vai esclarecer esse jovem, esclarecer no sentido que ele vai saber o que é a mediunidade, qual a finalidade da mediunidade, por que algumas pessoas elas têm essa mediunidade com efeitos mais patentes do que outras, né? Como é que ele deve se portar quando ocorrer alguns fenômenos mediúnicos, né? Então, o jovem, eu falo jovem espírita, não eu vou falar jovem médio, né? Então, tem a obrigação de estudar muito, né? Então, como Cristo ele fala pra gente, a verdade, ela nos liberta dos misticismos, nos liberta dessas cegueiras, dessas ideias que chegam pra gente de forma errônea, né? E claro também, além do estudo, que nós também possamos, através do Evangelho, mudar nossas posturas, né, nossas condutas morais, no sentido de sermos pessoas melhores, né, de cavalgarmos para a nossa melhoria íntima, exercer a caridade de uma forma geral. Eu não falo só da caridade no sentido de dar algo para alguém, algo monetário. Claro, isso é muito importante sim, mas também há caridade moral, né? Uma palavra amiga, um abraço de consolo, uma prece para alguém que está doente. Então isso é de grande importância para esse jovem espírita. Muito bom, Irla, verdade, ótimas reflexões. Essa questão da moral, muito bom a gente frisar, né, que ela ela vale para qualquer cidadão, independente de ser espírita ou não, independente de ser médium ou não. Mas o jovem médium, especialmente, deve buscar esses bons comportamentos, a fuga dos excessos, a fuga do álcool, das drogas, né? Porque são eventos que podem, de fato, levá-lo muito mais rápido à perdição, né? E essa confusão misturado à mediunidade, não é? E até mesmo levar a adoecimentos, a obsessões, né, que o espiritismo traz, a ansiedades. Então acaba que esse chamamento mesmo, a gente tem que de fato falar um pouco a realidade para esse jovem. Praticamente o jovem médium, né? Quando ele adentra nesse campo mediúnico de uma forma de se aprofundar mesmo nos estudos, é impossível a gente ainda ter alguns comportamentos que tínhamos ontem, né? Por exemplo, ele falava muitos palavrões. Então, cabe a mim mudar essa postura, ter bons pensamentos, mudar, evitar palavrões, evitar pensamentos negativos. E claro, isso é algo gradativo, é aos poucos dessas mudanças. Sim, verdade. Muito bom. Bom, Irla, partindo aqui para a nossa pergunta final, queria te pedir, na verdade, algumas indicações de obras. O que você teria de obras para indicar para aqueles que estão nos ouvindo e que ainda possuem mais curiosidade sobre o assunto? Sim, Camila, algumas obras que eu poderia dizer para vocês. A primeira obra importante, né, que nós vamos adentrar nesse mundo que o Espiritismo traz para a gente, é o Livro dos Espíritos, né? Que é um livro que tem perguntas e respostas que o próprio codificador Allan Kardec ele fez para os espíritos superiores, né?
como também o Evangelho segundo o Espiritismo, que vem trazendo a questão moral, os ensinamentos do Cristo. Então ele é um bálsamo. Eu digo assim que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é um livro que é para a gente ter na cabeceira da nossa cama. É um livro que é para a gente ler e estudar todos os dias. Como também o livro dos médiuns, né? Que o livro dos médiuns vai ser um livro mais específico para quem quer se aprofundar nesse tema mediúnico, saber os tipos de mediunidade que tem. Como também algumas obras do André Luiz, do autor André Luiz, né? Pela psicografia do Chico Xavier. Então, essa coleção que o André Luiz traz para a gente, por meio do Chico Xavier, ele vai trazer para a gente um turbilhão de conhecimentos acerca do mundo espiritual. E o primeiro livro dessa coleção que eu recomendo é O Nosso Lar. Creio eu que O Nosso Lar é o mais conhecido, né? Que até o filme. Então, até mesmo o filme, ele é muito pertinente para que o jovem espírita ele possa assistir. Muito bom, Helena. Lembrando mais uma vez o pessoal que é muito válido para quem quiser iniciar os estudos no Espiritismo, buscar uma casa espírita, né? Pois lá você terá o direcionamento, participará de grupos de discussão, e aí o estudo será mais efetivo. Bom, gente, vamos fazer mais uma pausa, agora com a música Luz Divina, de Cacau. Que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda a dor. Embora a miséria amarga dos prantos de nosso erro, desse mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna da alegria e da bonança, nossa porta de esperança que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza, no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão, ó Pai, sois a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda a aspereza, vencendo toda a aflição. No dia
nos últimos instantes, sintamos a luz da vida, renovada e redimida na paz ditosa e imortal. Senhor Deus. Estamos de volta mais uma vez e agora com o quadro Minha Casa Espírita. Acompanhe agora o quadro Minha Casa Espírita. Conheça um pouco mais sobre as atividades desenvolvidas pelos Centros Espíritas do Maranhão. Bom, Irla, já adiantamos aqui no início da entrevista que você faz parte do grupo de estudos espíritas Meimei, né? Gostaria que você falasse um pouquinho pra gente aonde se localiza, como é que é a programação do Meimei, para quem está aí com interesse de saber. Sim, então o grupo de estudos espíritas Meimei, ele se localiza lá no Parque Shalom, né? É muito fácil de ser encontrado. Então, com relação à nossa programação, nós temos palestras públicas aos domingos, né, quando acontece presencialmente, que eu falo que no momento da pandemia, algumas atividades estão acontecendo de forma remota, como um meio que nós encontramos para melhor falar acerca da doutrina. Quanto às atividades remotas, né, que eu falo online, nós temos alguns estudos, como por exemplo a juventude, o encontro da juventude, que está ocorrendo aos domingos, né? O evangelho, nós temos lives também do Evangelho segundo o Espiritismo, que ocorre na própria página do centro, às quintas-feiras, às 19 horas. E presencialmente, infelizmente nós não temos ainda palestra, né? Eu falo de forma online, mas presencialmente as palestras ocorrem aos domingos, às 18 horas. Paralelamente, também ocorre o encontro dos jovens, que é a Juventude Espírita Meimei. Além disso, nós temos os estudos doutrinários, né, os estudos básicos, como o ERD, que ocorre às 16 horas. Nós também temos um estudo aprofundado da mediunidade, que ocorre nas quartas-feiras, como também temos o estudo da introdução do Espiritismo, que agora até voltou de forma remota, de forma online, e vai ocorrer aos domingos, às 16 horas, das 16 às 17h30, né? Então, quem ainda está em busca desse conhecimento da doutrina, ainda quer mais esclarecimentos, eu convido para participar conosco nesse domingo agora, né? E começa novamente o estudo da introdução do Espiritismo, que é o IEE. Muito bom, Irla. Lembrando mais uma vez que todas essas atividades estão ocorrendo de forma remota, né? E se você quiser saber mais, basta acessar o Instagram do @Grupo Espírita Meimei ou @Juventude Espírita Meimei, que lá estarão todas as programações online. Bom, se você quiser saber mais sobre as demais casas espíritas aqui do Maranhão, basta acessar o site da Federação Espírita do Maranhão, femar.org.br. Lá terá uma aba escrito Casas Espíritas, e assim você poderá entrar em contato com as diversas casas espíritas que temos na capital e no interior. Bom, essa foi a nossa conversa de hoje.
Irla, muito obrigado pela sua participação, muito obrigada por ter aceitado o convite e por ter vindo conversar um pouco aqui com a gente hoje sobre esse assunto tão A gratidão interessante. é nossa, Camila, mais uma vez, né? E falar sobre a mediunidade, eu digo assim, que eu fico meio receosa, porque é um assunto que de fato eu gosto muito de falar, né? Ainda mais falar sobre a mediunidade na juventude, na infância. Então é muito importante a gente trazer esses esclarecimentos aqui para todos, né? E cabe ressaltar que nós apenas trouxemos, digamos, uma pequena parte da mediunidade, né? A mediunidade é um estudo mais específico. A gente vai observar que ainda há muito mais coisas para se esclarecer acerca desse assunto, né? Mas que nós tenhamos alcançado o nosso objetivo, que é trazer de uma forma geral e simples, para que as pessoas possam ter esse conhecimento, como também uma curiosidade de se aprofundar no assunto. Então esse é o nosso convite. Então acesse a nossa página, né? Vocês vão ser muito bem-vindos para estar conosco partilhando desses conhecimentos. Mais uma vez, obrigada, Irla, obrigada a todos que participaram dessa conversa hoje conosco. E fica aí o nosso convite para conhecer um pouco mais sobre a doutrina espírita. Beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Você ouviu o que é o Espiritismo?